Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Hoje sou eu, Cláudio Nicolini, que te faço companhia até às 1:55 da tarde. É terça-feira, começou o mês de novembro e a partir de agora você fica sabendo das principais notícias da região, aqui pela TV Band Vale e também pelo portal bandvale.com. O Band Cidade, primeira edição, está no ar. E o Band Cidade começa falando sobre os bloqueios dos caminhoneiros que atingem alguns pontos da Via Dutra, a principal rodovia do país. Os protestos começaram ontem e a causa é o resultado da eleição presidencial. Manifestantes montaram uma tenda neste trecho de Taubaté da rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 110, sentido São Paulo. O grupo, formado por pessoas vestindo verde e amarelo e com a bandeira do Brasil, protesta contra o resultado da eleição presidencial e permanece no local desde a tarde desta segunda-feira. Eles interromperam o tráfego nas duas faixas da pista. Caminhões parados formam um longo congestionamento. Em São José dos Campos, há mais um ponto de manifestação no quilômetro 149 da Via Dutra. Foram colocados pneus e galhos de árvores nos dois sentidos. Filas de caminhões se formaram no local. Segundo os manifestantes, veículos que querem seguir viagem são liberados. Porém, antes do bloqueio na Marginal, carros de passeio optaram por fazer um desvio na contramão. Eles acessavam a Avenida Benedito Matarazzo pelo Gramado. A Polícia Rodoviária Federal monitora a ação aqui nesse ponto de bloqueio na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. Depois de uma negociação, os manifestantes decidiram liberar a pista da esquerda aqui da Marginal. Depois da liberação parcial, que aconteceu por volta das 10:30 da manhã, o fluxo para os veículos de passeio começou a fluir mais rápido. Em toda a região, há registros de bloqueios também em Caçapava, Jacareí e Pindamonhangaba. As paralisações provocaram uma corrida aos postos de combustíveis em várias cidades da região por causa da preocupação com o desabastecimento. O resultado foi filas longas em cidades como Taubaté, São José dos Campos e Tremembé. E a gente segue falando sobre os bloqueios realizados por caminhoneiros e simpatizantes do presidente Bolsonaro. A Caroline Rossas está num desses pontos aqui em São José dos Campos e vai atualizar para a gente. Carol, seja bem-vinda hoje na rua acompanhando essa movimentação. Estou vendo aí caminhões se movimentando atrás de você. Estão sendo liberados? Como é que está a situação de momento? Boa tarde. Oi, Nicolini, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui no quilômetro 149, em São José dos Campos, trecho da rodovia Presidente Dutra. Nesse momento, o trânsito está funcionando de forma parcial. Os manifestantes estão liberando, na verdade, exatamente nesse momento, a pista marginal, Nicolini. Até 2 minutos atrás, a pista marginal estava com uma das faixas apenas liberadas. Nesse momento, pelo que a gente está percebendo por aqui, eles estão liberando totalmente o tráfego. Pelo menos alguns caminhões estão passando aqui por esse trecho nesse momento. Na pista sentido São Paulo e na pista sentido Rio de Janeiro, as duas pistas expressas da rodovia, o trânsito está interrompido de forma parcial. Pela manhã, os manifestantes liberaram apenas uma faixa dessas duas pistas expressas. Há poucos minutos, os ânimos ficaram um pouco exaltados por aqui, viu, Nicolini? Um caminhão tentou furar o bloqueio, os manifestantes alegaram aí que o motorista estava armado, a PRF fez a abordagem, mas minutos depois acabou liberando esse motorista. A concessionária que administra a Via Dutra tem enviado boletins aí para atualizar a situação das manifestações. No boletim mais recente, a CCR informou que há 5 pontos de bloqueio aqui na região do Vale do Paraíba. Além desse ponto em São José dos Campos, há também interdições em Jacareí, Taubaté, Canas e Pindamonhangaba. A concessionária recomenda que os motoristas evitem trafegar por essas regiões até que a situação fique totalmente normalizada. Uma alternativa entre Taubaté
e Jacareí é a rodovia Carvalho Pinto. Na madrugada de hoje, o Supremo Tribunal Federal determinou que as forças de segurança tomem medidas imediatas para impedir os bloqueios nas rodovias de todo o país. Pela manhã, o governador Rodrigo Garcia fez um apelo para que essas manifestações sejam interrompidas de forma pacífica, mas pelo que a gente tem percebido aqui na rodovia Presidente Dutra é que a PRF está mantendo aí a cautela e continua aí dialogando com esses manifestantes. Nicolini, volto com você aí no estúdio. Perfeito, Carol. Estou vendo aí a movimentação de manifestantes, mas não vi policiais rodoviários. A gente espera que essa situação melhore agora no período da tarde. A gente volta a qualquer momento. Obrigado pelas informações. A manifestação também aconteceu em outras rodovias. Veja imagens da rodovia dos Tamoios, altura do quilômetro 82, trecho já de Caraguatatuba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em todo o território nacional foram 227 rodovias federais com pontos de protesto. Essa uma estadual que também trouxe transtorno para quem está no litoral. E a equipe do portal bandvale.com segue acompanhando as manifestações dos caminhoneiros e também de simpatizantes do atual presidente, atualizando a todo momento a região através do nosso portal. Dá só uma olhada, a Associação dos Condutores também é contrária à manifestação, tem vídeos que mostram fuga pela contramão, bloqueio na rodovia Presidente Dutra e também o trecho de Caçapava com problemas. Acesse bandvale.com e fique mais bem informado. Já já você vai ver os preparativos para amanhã. Amanhã é feriado nacional, é dia de finados. A gente volta já com a primeira edição do Band Cidade.
começou com a chegada de uma frente fria. É frio e chuva em novembro. Vamos aos detalhes da previsão do tempo com Amanda Souza. O mês de novembro começou com tempo instável, avanço de uma frente fria e ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Em toda a região, ainda tem previsão de chuva, o céu fica nublado, pode chover a qualquer momento, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Ainda são esperados acumulados significativos, não se descartando o risco de novos transtornos, como alagamentos, até deslizamentos de terra. A temperatura também vai começar a cair daqui para frente. Atrás da frente fria tem o avanço de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas e teremos um frio considerado tardio para essa época do ano. Com relação à temperatura máxima, hoje 20 graus em Santa Branca, 21 graus em Piquete. Durante esta terça-feira de chuva, temperatura máxima de 22 graus em Canas, 17 em Campos do Jordão, em Caraguá 23 graus. Em São José dos Campos, máxima de apenas 18 graus. E vale ressaltar que hoje também teremos aquela mínima invertida. É à noite que a temperatura vai começar a cair de forma mais significativa, mínima já de 14 graus hoje à noite. E a quarta-feira deve começar com apenas 12 graus em São José dos Campos, máxima de 16, um dia mais frio e ainda com previsão de chuva volumosa. Na quinta-feira, mínima de 11, máxima de 17 graus, a chuva começa a perder intensidade. Com relação ao litoral norte de São Paulo, nesta terça-feira, atenção ainda, risco de ressaca, aviso da Marinha, ondas de até 2,5 metros de altura e o mar continua agitado, ventos também na casa de 55 quilômetros por hora. Obrigado, Amanda. Agora a gente muda de assunto e vai falar sobre saúde. É o Novembro Azul. Novembro Azul foi criado para conscientizar sobre o combate ao câncer de próstata. É o tipo de câncer mais comum entre nós, entre os homens. Só no ano passado, 16 mil morreram vítimas da doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. É muita gente. Sobre o assunto, eu vou conversar ao vivo por Skype com o médico Gustavo Ebaide, que é urologista. Doutor Gustavo, obrigado por nos atender. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Assim como o câncer de mama, que é uma grande preocupação, o câncer de próstata, se diagnosticado precocemente, é mais fácil de ser vencido. A chance é grande, né, doutor? Com certeza. Gostaria de agradecer o convite. Boa tarde a todos. Esse é um mês que a gente escolheu no ano para falar um pouco sobre a saúde masculina, né? As mulheres se cuidam muito mais do que a gente, homens, então nesse mês é um mês de conscientização. Realmente, quando o câncer de próstata é diagnosticado numa fase inicial, ele tem uma chance de cura maior do que 90%. E é um tumor que não dá sintomas numa fase inicial. Ele vai dar sintomas numa fase tardia, quando a gente não tem mais cura. Por isso que é muito importante a gente fazer o diagnóstico nessa fase inicial, para ter uma chance de cura grande, para que a gente tenha uma sobrevida maior. E quando começar a fazer o diagnóstico, tem exame de sangue, tem o famoso exame de toque, varia de pessoa para pessoa, de família para família. Como é que é isso, doutor? A gente acaba dividindo em dois grandes grupos, né? Aqueles homens que têm história familiar positiva, pai, irmãos, tios, avós. Nesse grupo a gente começa o check-up aos 40 anos. Numa fase mais precoce. Quando não temos história familiar positiva, a gente começa aos 45 anos e basicamente são dois exames, né? Quando a gente fala de câncer de próstata. É claro que numa consulta para esse tipo de check-up, a gente acaba avaliando o homem como um todo e faz um check-up geral. Muitos nunca passaram por um clínico geral, então a gente faz esse papel também. Mas se a gente for focar apenas no diagnóstico de câncer de próstata, a gente faz o PSA e o toque retal. São exames de triagem e quando um ou o outro estiver alterado, a gente parte para uma biópsia de próstata. Esse sim é o que dá o diagnóstico definitivo. Mas a triagem é feita através do PSA, que é um exame de sangue simples, e do toque retal, que é um exame físico que não dura mais do que 10 segundos. E também é muito simples. Agora, a partir dessa idade, é preciso voltar daí ao médico todo ano? De quanto em quanto tempo deve se repetir os exames de triagem para se evitar a doença? Sim, a regularidade é muito importante. Não basta a gente fazer o primeiro exame e se acaba não fazendo mais. É uma vez ao ano, uma vez ao ano. Se tiver tudo bem, a gente marca um novo check-up em um ano.
Feito. Eu queria agradecer imensamente o doutor Gustavo, que gentilmente nos atendeu com informações importantes para os homens nesse Novembro Azul. Então, a próxima oportunidade, doutor. Muito obrigado e boa tarde a todos. Eu que agradeço. Seguimos com o Band Cidade. Olha, São José dos Campos realiza vacinação contra meningite tipo C em profissionais da saúde. O Luiz Eugênio Silva está ao vivo na UBS do Parque Industrial. Tem mais informações para a gente. Pois não, Luiz Eugênio, é você? Boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde também a todos que acompanham o Band Cidade, primeira edição. É isso aí, Nicoline. Vacinação, então, contra a meningite tipo C está acontecendo aqui nas unidades de saúde de São José dos Campos para os profissionais da saúde, tanto públicos quanto privados. Mas é importante lembrar que também o pessoal precisa vir se vacinar. Apenas 21% desses profissionais, Nicoline, vieram se vacinar até o momento e a vacinação começou em agosto. Nós vamos conversar aqui com a Cristina Alvarenga, é responsável pela imunização da Vigilância Epidemiológica. Cristina, conta pra gente então, desde que começou a ser divulgada essa vacinação, melhorou a cobertura ou o pessoal ainda não está vindo se vacinar? Boa tarde. Olha, a gente está dando duas opções. O pessoal que quiser fazer a vacina nas instituições, a gente orienta para fazer, mas a gente sempre está orientando para todos esses profissionais de saúde, seria médicos, enfermeiros, farmacêuticos e toda a rede de apoio se vacinar a imunidade de saúde. Lembrando que essa campanha começou em abril, ela tem o prazo até fevereiro de 2023, mas a gente espera vacinar o máximo de pessoas antes de fevereiro. Além dessas pessoas, desses profissionais da saúde, também há outras áreas, outros profissionais que podem se vacinar contra essa doença perigosa, não é? Então, você tem as crianças, que já está no calendário, e essa rede de apoio, por exemplo, trabalha o pessoal da higiene, o pessoal da recepção, todos eles que trabalham nessas instituições de saúde, também fazem desse grupo para vacinação contra a meningite C. Perfeito, muito obrigado, Cristina. Então, Nicoline, como foi lembrado pela Cristina Alvarenga, a vacinação contra a meningite C para profissionais da saúde vai até fevereiro de 2023. Volto com você no estúdio. Luiz Eugênio Silva, obrigado pelas informações. Ótima tarde. Band Cidade faz mais uma pausa. Já já vamos falar do feriado de finados, hein? Continue na Band Vale. Até já. Oferecimento Leite Serra Mar, natural, saudável e prático. Feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. De volta com o Band Cidade para lembrar você que amanhã, dia 2 de novembro, é dia de finados, feriado que movimenta o comércio de flores na região.
véspera do Dia de Finados, o movimento nessa floricultura dá sinais de que esse ano as vendas estão melhores. A Tina e a filha Ana Cláudia vieram comprar uma lembrança para prestar homenagens. Como é Dia de Finado amanhã, né? Então eu antecipei para homenagear a minha família que está aqui, meu esposo, minha mãe, enfim, vários parentes que estão aqui, então a gente só apenas antecipou. A tradição é retomada após o fim das restrições causadas pela pandemia. O clima é de normalização e, claro, saudade. Todo ano tem que, lembrar dos mortos. É minha mãe e meu pai que estão enterrados. Com as visitações aos cemitérios liberadas, os comerciantes estão mais otimistas. Na pandemia caiu bastante movimento, o pessoal tinha bastante medo de vir ao cemitério por causa da aglomeração, todas essas coisas, caiu bastante. Por isso que esse ano a gente espera que seja um pouco melhor, né? Os itens mais procurados são os crisântemos, que o pessoal gosta mais, tem a maior durabilidade ali no cemitério, aguenta mais o sol, né? Além das flores, outros itens que costumam ser bastante procurados para o Dia de Finados são as velas. Essa loja na região central de São José dos Campos trabalha com esse produto e outros itens religiosos há cerca de 20 anos. Mas para 2022, a expectativa não é muito positiva. Acho que por causa da pandemia ajudou um pouco as pessoas a se afastarem, então ainda acho que estão com um pouquinho de medo, aí por esse momento não tem muita expectativa, mas vamos esperar. Já nos cemitérios, a Prefeitura de São José dos Campos intensificou a manutenção para receber cerca de 50 mil visitantes nesta quarta-feira. O seu Rodolfo e os irmãos sempre mantêm o jazigo do pai João, que faleceu em 94, bem cuidado. Dessa vez, ele foi o responsável pela limpeza do espaço e faz esse trabalho com o maior carinho. Aqui é a nossa última morada, né? Vamos manter ela limpinha, bonita aqui, né? Porque, pensa bem, se cada um que passar aqui, picha, tudo de perna por aí, como diz, a gente porque o coração está por dentro da gente, né? Vamos cuidar também. Isso aqui é nosso, né? Como eu falei, é a última morada. A limpeza dos jazigos é responsabilidade dos próprios moradores. Já a manutenção das áreas comuns dos 5 cemitérios municipais é feita desde julho por equipes da Urbã, como preparação para o Dia de Finados, que será nesta quarta-feira. Guias foram pintadas e o mato é roçado. A gente aconselha fazer a limpeza até o dia 1º. Mas se vier dia 2, nós vamos respeitar, pode fazer, para evitar acidente, né? Pois as pessoas vêm no dia 2 fazer a reza, para poder fazer a homenagem, aí evitar acidente, por causa de fluxo de água, essas coisas, né? No Dia de Finados deste ano, 50 mil pessoas devem visitar os cemitérios públicos do município. Este vai ser o primeiro feriado de finados sem nenhum tipo de restrições desde o início da pandemia. Nos últimos 2 anos, a orquestra que tocava música sacra nessa calçada suspendeu as apresentações para evitar aglomeração. Agora, os músicos estarão de volta para recepcionar as pessoas. Equipes da Prefeitura e da Urbã também estarão nos cemitérios para auxiliar as pessoas a encontrar os jazigos. Os moradores ainda vão receber orientações sobre os cuidados com a dengue. Vai ter uma equipe da zoonose na entrada de todo o cemitério, mas a princípio já evitar aqueles papel celofane no vasinho, vasinho com furo, pratinho, se houver pratinho, aconselhamos a não ter o pratinho, mas se tiver o pratinho com areia, porque a dengue está aí, né? Então nós temos que ficar atentos também, para que não venha a ter nenhum tipo de problema com os munícipes que venham visitar. Para fugir do tumulto do feriado, a Rosa decidiu antecipar a visita ao túmulo do padre Rodolfo Komorek. A flor é entregue todos os meses em sinal de gratidão, pois atribui a cura da Covid que ela e os familiares tiveram a uma graça alcançada por intercessão do religioso. Essa graça foi minha e da minha família. Que em casa eu, meu esposo, a minha filha estivemos Covid e todos fomos curados. No meu caso, os médicos mesmo falaram que foi um milagre, que era para ter sido entubada e tal. Mas ele, como intercessor a Deus, e sempre ali intercedendo por mim e pela minha família, recebemos essa graça. E atenção, hein? Amanhã vários cemitérios da região vão estar com horários estendidos por conta do feriado para que todos possam participar. Detalhes você encontra no nosso portal, acesse o bandvale.com. Olha, Caçapava é a capital do antigo mobilismo e tem um museu especializado com muitas raridades. E sempre tem programação especial com os automóveis velhinhos vindos de vários lugares do país. Já pensou em encontrar um Monzão top desse, anos 90 e quase zerado? Quem é apaixonado por carros antigos sabe como é raro isso acontecer. Mas o Gustavo aí foi sortudo.
O Monza, com pouco mais de 20 mil quilômetros rodados, estava parado na casa de um amigo. Foi amor à primeira vista. Ele disse que o carro foi quem o encontrou. Um amigo meu, Dudu, ele ficou me ligando durante alguns meses para que eu fosse ver o carro, que o carro pertencia ao avô, e eles precisavam alugar o apartamento e queriam tirar esse trambolho de lá, como era dito pela família, né? E aí eu, depois de 3 meses enrolando ele para ver o carro, fui ver o carro, e aí eu só vi o paralama ali e a porta, assim, a frente, um pedacinho da frente, e me apaixonei pelo carro. O Gustavo veio expor a sua caranga nessa feira de automóveis antigos em Caçapava. O evento foi organizado pela Federação Brasileira de Veículos Antigos, em parceria com o Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas Roberto Lee. Por aqui, só carrão. 120 carros, mais ou menos, todos de carros antigos, com mais de 30 anos. A Federação Brasileira de Veículos Antigos, ela tem cerca de 215 clubes filiados no Brasil inteiro. E está completando esse ano 35 anos. O museu está sendo reestruturado com um novo projeto e muito legal, hoje a gente está recebendo aí esse grande evento. E não é à toa que a cidade de Caçapava foi escolhida para receber esse evento tão importante. Desde 2016, a cidade tem o título de Capital Nacional do Antigo Mobilismo. Isso por causa do acervo aqui do museu e da importância dele para todo o município. Um prato cheio para os amantes dessas máquinas antigas. O Roberto Lee foi um precursor, foi o primeiro museu de automóvel antigo, de antiguidades mecânicas, aqui em Caçapava e aqui com o Roberto Lee. Então a gente fica muito orgulhoso de estar participando desse evento. O Alexandre aí veio do Rio de Janeiro para prestigiar o evento em Caçapava. Ele veio pilotando esse golzinho quadrado, mas a paixão por carros antigos começou há muito tempo atrás, com uma variante que era do seu pai. O carro foi tão importante para ele que está na família até hoje. E foi nela que eu aprendi a dirigir. Eu aprendi a dirigir nesse carro, eu bati a primeira vez nesse carro. E ela é toda restaurada e é um carro que está na família desde zero. Para ele, a paixão por carros antigos é algo que vai muito além de colecionar. É um lance que está na veia e que é difícil sair. A paixão é um ferrugem na veia. Eu digo que é o seguinte, quando a ferrugem entra no sangue, não sai mais, não tem jeito. Você respira ferrugem, respira carro antigo, respira restauração. E quem esteve no evento para curtir e prestigiar essas máquinas também não se arrependeu. Eu curti bastante, eu sou apaixonado por carros antigos, eu brinco, eu falo de carro antigo desde os 14 anos de idade e estou sempre acompanhando. O museu está aberto para visitação de segunda a sexta, das 9 às 11, das 14 às 16 horas. Nós já estamos agora com 6 eventos esse ano e estamos programando 7 eventos para o ano que vem. Bem bacana, é sempre um passeio muito legal. Band Cidade fica por aqui, outras notícias logo mais às 4 da tarde. Eu volto hoje com o Vale Urgente, conto com a sua audiência. 10 para 7 da noite tem a segunda edição do Band Cidade. Vem aí o Falando Nisso. Lucas Sanseverino e Agda Queiroz já estão a postos para trazer muita informação e prestação de serviço para você. Eu vou embora com imagens da Via Dutra. Tá aí, ó, a manifestação continua na Via Dutra em São José dos Campos. São 5 pontos de bloqueio na Dutra. Cuidado, motorista, acompanhe a Band e você fica mais bem informado. Excelente tarde, até às 4 no Vale Urgente. Vale a pena ser do Vale.